A- Então, é um prazer a gente estar mais uma vez juntos nesse projeto do GAGE. Baianinha, não tem como te chamar de outra forma. Por favor, explique sobre esse nosso, do seu projeto, que eu tenho a alegria em agregar de alguma forma. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, quem vê depois. Então, o GAG é um grupo de apoio jurídico onde nós acolhemos aí tanto os advogados quanto advogadas, principalmente, né, os bacharéis e estudantes, né, às vezes nós saímos da faculdade sem direcionamento. E o GAG também acolhe os bacharéis, incentivando a sua carreira, se por acaso, né, decidir ser um advogado ou advogada, nós temos aí várias parcerias com cursos jurídicos nacionais, onde dá esse incentivo, né, através de descontos nesses cursos preparatórios. Então, tanto para concurso quanto para a OAB. E também, né, colocamos esses colegas no mercado de trabalho através, né, das vagas e currículos cadastrados em nosso site. Tem a nossa mentoria, né, uma delas aqui, agora, nesse momento. Olá, doutora! E os grupos, né, onde nós dirimimos dúvidas ali, sanamos as dúvidas, né, no decorrer do processo, e você precisa dar andamento àquele processo e acaba ali tendo dúvidas, e aquele colega, né, que já passou pelaquela experiência, te dá o direcionamento. Então, é basicamente isso. Quem quiser se interessar em participar do grupo, acessa o nosso site também e faz o cadastro. Recebe os links de acesso aos grupos no WhatsApp e também os benefícios do GAGE. Com a palavra, doutora Cristiane. Tiana. É, como a Baiana falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cristiana, sou advogada, de passageiro aéreo, faço parte, junto com o Eduardo, da Comissão, de Direito do Consumidor da Associação Brasileira dos Advogados Estadual do Estado do Rio de Janeiro, e a gente conversa muito, né, entre os advogados, tanto quem já tem experiência na área, quanto quem ainda está, o que que eu vou fazer com esse meu diploma, sobre a necessidade de a gente trazer, né, para os advogados as possibilidades que o direito tem para oferecer hoje, que é totalmente diferente, por exemplo, da época que eu me formei na faculdade. Hoje o direito, não tem mais barreira geográfica, né? Você pode atuar em qualquer local. E você pode atuar em nichos que talvez você, quando está na faculdade, nem consegue imaginar que tenha essa possibilidade. Então, a gente hoje vai trazer um pouquinho disso para vocês. O doutor Eduardo vai se apresentar e explicar um pouco sobre essas possibilidades. Posso fazer a apresentação, Eduardo? Me permite? Pode, pode. Pode. Então, esse projeto, esse que a gente está falando exatamente neste momento, o nome é o Engajados na Prática. Por quê? A gente quer trazer justamente para o jovem advogado ou para um advogado já experiente que busca aumentar o leque do seu escritório, novas teses e com especialistas. Então, hoje aqui sobre direito aéreo, a gente está trazendo duas referências, que é o doutor Eduardo e a doutora Cristiana, para trazer o pulo do gato. A gente quer a prática. Os engajados na prática, o objetivo é esse. Justamente, livro, a teoria é obrigação nossa saber. Agora, como a gente vai pegar essa teoria e aplicar na prática, a gente vai trazer os especialistas. E agora eu vou ler o currículo do doutor Eduardo. Já sigo ele no Instagram. Depois, Eduardo, vamos colocar aqui o seu arroba para o pessoal te seguir também, né? E o doutor Eduardo, ele é advogado,
sócio do escritório. Me corrige a pronúncia, por favor. Uhum. Gasiglia. Certinho, isso aí. Gasiglia Advocacia. Atua há mais de 10 anos na área do direito do consumidor, formado na Cândido Mendes em 2009 e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Associação Brasileira dos Advogados do Brasil do Estado. Ele está como presidente da comissão estadual, né? Então, Eduardo, quero te agradecer, né? Agradecer a Cris, a Baianinha, vocês estarem dando essa oportunidade para todos nós aprendermos e termos a possibilidade de expandir os nossos horizontes. Então, muito obrigada, a palavra é toda sua. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Baininha. Obrigado, Cristiana. Boa noite a todos, né? Boa tarde, bom dia. É um prazer estar aqui participando, né, desse projeto com vocês e poder dividir conhecimento, né? Eu acho que na advocacia a gente tem que sempre compartilhar conhecimento e agregar também na vida dos outros, né? A gente cada um tem a sua fase, né, em que tem alguns que estão começando, tem alguns que já estão mais avançados aí na advocacia. Então, aqui é um bate-papo mesmo para a gente compartilhar conhecimento e falar um pouquinho mais aí sobre o direito do consumidor, né, que é uma boa porta de entrada para o advogado recém-formado, aquela pessoa que está buscando ali uma oportunidade. Eu sempre costumo falar que todo mundo tem um tio, um parente, um irmão que tem algum problema em direito do consumidor, né? Então, você consegue iniciar a sua prática na advocacia dentro de casa, né? Então, a gente sabe, né? Hoje em dia eu já não advogo muito mais para familiares, né? A gente sabe a dor de cabeça que é, mas o início da advocacia a gente tem que começar por alguém, né? E tem que ser visto por alguém. Então, a gente começa nos amigos, né? Compartilhando ali, as pessoas sabendo que você atua naquela determinada área. Então, as pessoas têm que saber que você é advogado e que área você é especializado, né? Então, as pessoas hoje em dia precisam não só especializar, mas focar no nicho de atuação, né? Então, você ser um advogado generalista hoje em dia, você fica muito vago, né? Você fica muito... O full service ele só serve para grandes escritórios, né? Ali, aqueles escritórios que conseguem atender diversas áreas. Mas nós ali né, somos ali pequenos escritórios, né, médios escritórios, a gente tem que focar no nicho e deixar claro para quando a pessoa te procurar, você demonstrar expertise naquele tipo de atuação ali, naquele tipo de processo. Então, eu comecei assim, vou fazer uma recapitulação rápida aqui nesses 10 anos, até fiz uma apresentação para o meu time dos 10 anos, né? No primeiro ano meu de OAB, eu distribuí 2 processos, né? Então, começou devagar, né? E durante os 4 primeiros anos, eu não conseguia distribuir mais de 100 processos por ano, porque eu era sozinho, né? Então não dava, não conseguia dar conta e não tinha mais clientes. A partir do momento que eu consegui me especializar num nicho, né, que foi problemas aí com companhias aéreas, e consegui trazer estagiários e até pessoas freelancers ali para me ajudar nas peças, eu consegui aumentar ali para 250 processos no segundo ano. Então, sozinho a gente não consegue escalonar o escritório como a gente pretende, né? Ainda mais no direito do consumidor, que as causas acabam sendo, né, de menor valor envolvido ali, você tem que ter um volume grande de processos para você conseguir escalonar e conseguir sobreviver daquilo, né? E viver dos processos ali de consumidor. E por mais que as pessoas um pouco não dei muita atenção para o direito do consumidor. O direito do consumidor é uma área rentável, sim, né? A gente tem essas ações de companhias aéreas que a gente tem, acaba tendo boas indenizações, né, de bons casos. A gente tem problemas com agências de viagens que hoje em dia eu acabei conseguindo quadriplicar o tamanho do meu escritório por conta das ações em face do hotel urbano, né? Então, acabei virando referência e fui aparecer lá no Fantástico, justamente porque eu consegui me especializar e focar numa dor, né? Num problema. A partir do momento que
as pessoas começaram a chegar ali de hotel urbano e ainda era, né, as pessoas ainda não tinham muita, né, não tinham muitos processos ainda ali nas sentenças. A gente se especializou e eu consegui acertar lá no Google Ads também, né, que é eu acabei montando uma landing page falando só de hotel urbano, né? Fiz esses vídeos e comecei a produzir conteúdo sobre isso. Então, eu consegui deslanchar aí por conta desses dois tipos de processo, né? Contra a companhia aérea e contra hotel urbano. Então, o início é difícil, né? Dois processos em um ano, no meu primeiro ano de advocacia, mas hoje a gente vai bater aí 600 processos distribuídos em 2024. Então, hoje o escritório tem, né, um time com 10 pessoas, a gente tem uma estrutura, mas eu comecei tem pouco tempo, né, a advogar. Antes eu nem advogava, eu trabalhava em jurídico de empresa, né, eu trabalhava numa multinacional de óleo e gás. Eu nem gostava de processo, eu gostava de análise de contrato, a gente acabava organizando ali os escritórios parceiros, e aí, por conta de um processo de companhia aérea que saiu um bom valor, eu falei, pô, interessante isso aqui, vamos começar a fazer esses processos. Então, a advocacia, ela consegue te retribuir de acordo com a quantidade de trabalho que você tem, né? Então, quanto mais processo você tiver, mais chances vão ser de ter mais sentenças positivas e mais alvarás gerados. Então, é justamente ali, você é recompensado de acordo com o trabalho que você desempenha e de certa forma, desenvolve, né? Então, isso, fiz aí um overview aí desde o início, mas vamos, Cristiana, toca aí para a gente começar em juizado, a gente, só para Eu tô, organizar, né? Vamos juizado e. Oi? me tira só uma dúvida. Você Sim, falou que você trabalhava numa empresa e que por conta de um processo que deu um bom valor, né? Só para trazer para quem está assistindo, né, a gente, qual foi essa mudança de chave? Por que sim, que você resolveu se especializar? E isso é um preconceito, vamos colocar assim, que a gente escuta, mas se eu nichar muito, eu vou perder cliente, né? E você está sendo prova viva que não é isso. Então, eu gosto de trazer essa mudança de chave. O que foi que te fez falar, cara, é esse caminho aqui que eu vou seguir, eu vou me especializar nisso aqui. sim. Primeiro, que era que eu me senti insatisfeito por eu não conseguir um aumento, né? Eu era CLT, trabalhava no jurídico, por mais que tinha um bom salário ali, eu não conseguia ter um crescimento dentro da empresa. E ali você depende. Muitas das vezes você depende do seu superior para você receber uma promoção, e aí eu não dava muito bem com ela, então batia de frente. Então isso já era uma coisa que eu tinha essa vontade de empreender, né? Não sabia como, e foi um acaso mesmo. Uma mãe de um amigo meu perdeu o voo, incluíram ela nesse grupo, né, das pessoas que perderam o voo, no grupo do WhatsApp. E aí esse meu amigo falou, entra com o processo aí para minha mãe e tal, tá bom, entra. E aí montando a peça ali, ela falou, não, uma amiga minha entrou com um processo em tal lugar e ganhou 30 e poucos mil de dano moral. Eu falei, não é possível. Pô, como que num atraso de voo ela vai ganhar 30 e poucos mil de dano moral? Aí eu, pô, vamos entrar por lá também, já que tá dando isso, né? A gente colocou a competência do endereço da parte ré, no caso lá, o Galeão, e distribuímos lá pela ilha. E aí vem um valor alto. E aí eu falei, pô, interessante, vamos. Acabou que ela me indicou para outras pessoas. Aí a gente foi distribuindo por lá. E aí as sentenças vindo bem altas, né? Isso lá em 2016, 2017. Então, foi uma oportunidade que eu abracei, continuei trabalhando nessa empresa, mas pagando audiencista, né? Tocando ali em paralelo esse meu trabalho. E aí, depois de 2 anos nessa, tocando as duas coisas, que aí eu passei a ganhar mais nos processos, consegui ter uma estabilidade,
e aí eu larguei a empresa, né, que eu trabalhava, e aí comecei a ser autônomo. Legal, Então foi esse legal. o início aí da advocacia. Coragem, né? Teve que ter bastante coragem para sair do certo, né? Sim, Querendo ou sim, não. a gente vivendo de alvará é complicado, né? A gente não tem uma constância, não tem uma certeza que vai sair uma boa sentença, mas é uma, você tem que montar uma estratégia ali de que você tem grande chance de ganhar, né? Nós, como advogados, somos uma atividade meio, né? A gente vai buscar o direito do cliente. Então, sempre gosto de trazer isso também. Olha, nós temos grandes chances, não é certo que a gente vai ganhar nada, mas a gente pode ter uma boa sentença. Então, desde o início, eu sempre tive essa pegada mais empreendedora de querer ter o meu negócio, de conseguir expandir, e hoje a gente tem uma estrutura legal e todo mundo trabalha de casa, né? Eu estava até conversando com a Cristiana. Hoje o escritório eu tenho uma sede no centro, né? Um coworking que eu utilizo, que quando algum cliente, alguém quer alguma reunião, eu vou para lá, mas o endereço do escritório é lá, o CNPJ é lá nesse endereço, mas todo mundo trabalha de casa. Então, é, Isso é funciona interessante para quem está começando também, né? Que às vezes não quer assim, pagar um lugar porque fixo ali, né? Uma ter sala, ter esse custo inicial, né? Tanto de deslocamento, ainda mais no Rio, né? As pessoas moram muito longe uma das outras. Então, pô, no meu time eu tenho 3 pessoas de Caxias, um de Campo Grande, é, eu na Zona Sul, o outro no interior do Rio, em Vassouras. Não tem como. Então, a gente até consegue se organizar bem, que todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, a gente faz uma ligação para começar o dia. Ó, beleza, vamos lá. Quantas iniciais tem? Vamos organizar isso. A gente tem um Google Drive na nuvem, né? Então, tudo, o Excel é na nuvem, as peças, né, estão todas nas nuvens. A gente trabalha com a Astreia, que consegue passar as demandas através do Astreia, né? A gente recebe o push também pelo Astreia, mas a gente se organiza tudo online. A gente acaba se falando muito pelo WhatsApp, né? Mas é melhor isso do que ficar se deslocando para outros lugares e, né? E o custo também de você alugar um lugar e ter essa despesa fixa ali, né? Então, no Eu acho início, Eu acho bacana falar isso, porque assim, eu até hoje eu vi um post falando assim, você precisa sair da caixa para você descobrir o quanto que o mundo é grande. E eu realmente saí da caixa, porque eu já sou formada desde 2002, né? E na minha época não tinha internet, né? Começou a ter quando eu estava na faculdade. Então, a ideia que se tinha na advocacia era você vai ter que trabalhar no escritório, na sua cidade. Se você quisesse ir para o Rio, para Niterói, era assim, você estava sendo super ousado. E na faculdade que eu fiz, se falava muito assim, ó, para você hoje ter sucesso no meio jurídico, você tem que fazer um concurso. Então a gente era doutrinado que a gente tinha que fazer um concurso. Então eu entrei no terceiro ano da faculdade num concurso. E nunca tive coragem de sair quando eu terminei a faculdade, porque eu falava, como que eu vou, ninguém sabe quem eu sou, vou brigar com um grande escritório na minha cidade, né? E aí eu fiquei nesse concurso durante 20 anos, até que eu falei assim, não, eu quero fazer outras coisas, porque como o Eduardo falou, a gente não tem muito mais para onde crescer depois quando você está numa empresa, né? E eu queria ter uma liberdade de até de horários ou da onde eu quisesse estar, né? E eu saí pedi uma demissão no programa de demissão voluntária e resolvi que eu ia trabalhar com o que eu gostava, que era viagem, né? Porque era a parte melhor do trabalho, tirar 30 dias de férias e viajar. E a pandemia, eu já contei essa história, a pandemia realmente atrapalhou, mas eu comecei a perceber o quanto é gostoso empreender. E eu acho que isso é bacana de a gente falar, que hoje não é basta, não é que não basta, mas você tem que pensar muito mais como um empreendedor do que como um advogado, sabe? Pensar que eu preciso ter um custo de um escritório fixo, pagando a internet da minha casa, internet do escritório. Não, eu posso ter o meu escritório na minha casa, tipo, que eu moro e eu tenho um escritório. Então, assim,
a gente pode diminuir custos e a gente, ao mesmo tempo, pode aumentar o nosso leque de atuação, justamente por causa de existir o online hoje em dia, né? Então, assim, pouquíssimos lugares a gente tem uma audiência presencial. Então, por exemplo, no Rio, às vezes eu vejo o Eduardo está na Gávea, daqui a pouco o Eduardo está no centro. E, assim, em vários lugares a gente não precisa ter de se deslocar em tantos lugares, assim, né? E isso a internet trouxe, né? E a gente entender que hoje a advocacia, a gente pode ir para qualquer local, da onde a gente estiver, a gente pode acessar, é bem interessante para quem está começando, para quem quer, de repente, vou pegar e atuar bastante na área de direito do consumidor. E foi justamente por eu gostar de viagem que trabalhar em ações contra companhias aéreas fez total sentido, né? Porque é uma coisa que eu gosto, então não é só tipo, ai meu Deus, está pagando as minhas Você contas. Não, pega é um, satisfatório. você pega um extravio Oi? de bagagem, você pega um extravio, um atraso lá em Maldivas, você se sente em Maldivas, né? Não é? A gente viaja junto, né? Vê umas E fotos às vezes, assim, então uma coisa, é gostoso. É. Pode falar, só, Eduardo. só complementando a Cristiana, uma coisa legal que eu faço com esses criadores de conteúdo, né? Eu tenho um amigo que ele cria, blogueiro, né? Faz muita viagem, faz muito vídeo para o YouTube, vídeo para o Instagram, sobre viagens, e eu faço uma parceria com ele com as indicações. Então, esse cara, no Instagram dele, ele tá ali, todo mundo tá viajando, né? Então, ele tem acesso a essas pessoas que estão tendo problemas com companhias aéreas. Então, uma boa forma de prospectar e iniciar é fazer abordagem a essas pessoas, né, estão ali no Instagram todo dia, criando conteúdo, né? E você receber uma indicação dele, que é uma pessoa que tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, a pessoa já vem já fechada, tipo, alguém uma referência muito grande está te indicando para um caso. Então, a pessoa já chega completamente confiando no seu trabalho, né? Então, Sim. além desse, aí de tanto ele me indicar esses blogueiros, eu comecei a fazer parcerias com outros criadores de conteúdo e pago uma remuneração, uma porcentagem ao final o que deu no processo, para fidelizar essas parcerias, né? Então a gente pode até entrar nessa seara das parcerias, porque eu faço bastante parceria, assim. Eu, Superendividados é uma área de direito do consumidor que um tempo eu estava atuando nessa área e agora eu não consigo mais pegar essa demanda, então eu indico para uma pessoa que faz superendividamento. Direito bancário também chega muita coisa e eu faço uma parceria até com a Lorena, é uma pessoa lá da nossa comissão lá de direito do consumidor. Então, dentro do direito do consumidor, tem diversas outras áreas que eu não consigo atender e eu também não gosto muito, né? Então, eu E acabo. é até uma boa dica, doutor Eduardo, para outros nichos também, né? Você fazer parcerias com Sim, pessoas sim. de E a relevância, né, gente na tem área. muito light, né? A gente tem Toy, problemas com Claro, TIM, Vivo. Isso é o que mais tem, né? A gente toda hora, né, cortam a internet e ficam, né, dias ali para retornar e você está pagando o pacote e não consegue. Compras pela internet, né, que não chega, você pede uma coisa, chega outra. Então, prestação de serviço tem bastante também, né, dessas empresas que prestam assistência das grandes empresas. Então, Samsung, LG, isso reflete para tudo, né, para geladeira, micro-ondas, lava-louça. Um dia mesmo eu tive um problema na lava-louça, aí você entra no site da, da Samsung, mas quem vai prestar esse serviço é uma assistência técnica aqui do Rio de Janeiro, né? Aí você contrata essa assistência técnica. Essa assistência técnica presta um mau serviço. Você aciona as duas, né? A responsabilidade é solidária. Então, tem muito, tem muita oportunidade dentro do direito do consumidor, né? Que às vezes as pessoas acham que não vai dar em nada, mas tem bons valores ali de danos morais, né? A gente utiliza muito no escritório também a teoria da perda do tempo útil, né? Daquela pessoa, ela está perdendo tempo para tentar resolver um problema que ela não deveria estar fazendo aquilo, né? Então, a gente utiliza essa teoria também. Mas, para mim, o que eu vejo no dia a dia e que me dá um retorno bom e muito rápido é a companhia aérea, né? Então,
E a a gente gente faz a maior parte no juizado, né? Que é bem mais ágil também, né? Sim, então a gente pode até entrar, né, nessa seara do É, juizado para a gente explicar um pouco sobre o juizado, né? Então, o juizado, ele é muito, para mim, eu acho ele muito democrático. Sempre quando eu estou na dúvida ali entre, pô, o juizado, esse aqui pode precisar de perícia, vamos tentar pela vara civil, cara, eu corro da vara civil. Por mais que tenha honorários lá na vara civil e tal, eu prefiro, né, os 20, 30% ao final do caso com o juizado especial civil do que seguir pela vara civil. Então, primeiro que na vara civil, caso você perca, você fica exposto ali ao pagamento, né? Você paga para ingressar e paga ao final caso você perca. Então, para o cliente ali de consumidor, um caso assim, você tem que colocar, trazer esses riscos para ele, né? Então, no juizado, a justiça é gratuita, né? Então, você pode pedir até 40 salários mínimos e não vai pagar nenhum valor para distribuir esse processo. E caso você perca esse processo por algum motivo ou por uma sentença ruim do juiz, você não paga nada, né? Então, as únicas possibilidades de você se pagar no juizado especial civil é caso saia uma sentença que você queira recorrer, né? Você vai entrar com recurso nominado, ou caso você não compareça em audiência e não justifique esse não comparecimento, né? Então, essas são as duas únicas possibilidades. Fora isso, são as audiências, né? Que acaba que na vara civil você não, né? Você tem a opção de optar por não ter audiência, mas no juizado, caso o juiz marque, é obrigatório o comparecimento da parte autora. Então, muitos clientes também, se você não explica isso no início, eu deixei uma procuração com meu pai, com a minha mãe. Não, não pode. Quando isso acontece, eu acabo tentando fazer um acordo antes da data da audiência e tento homologar esse acordo e pedir a retirada de pauta, né? Então, esses pontos têm que ser destacados no momento que você for explicar sobre o processo, como é que funciona o juizado. Isso é importante trazer ali de início essas informações, né? E tirando isso, o único compromisso que a parte autora, né, que o cliente vai ter é que caso tenha uma audiência, né, essa pessoa tem que comparecer em audiência, né? No estado do Rio está muito complicado os juízes não marcarem presencial, né? Então todos estão marcando presencial. A gente tem uma ou outra comarca que aceita online, mas o estado do Rio tá bem complicado. E aí, caso você não compareça, eu utilizo